acho que é um pouco isso que a Suzy Lu estava falando no vídeo dela erradamente, né? Sobre questão de fé e tudo mais, e eventualmente acreditar que outras pessoas têm razão. Um pouco vem essa questão do tema da... Isso, acho que podemos ser um vídeo rápido. A questão da... Eles estavam falando da tonalidade de fala. Não é isso. Porque, por exemplo, como assim vocês estão falando da autoridade de fala? Isso, então eu acreditaria que, eventualmente, algumas pessoas que teriam uma autoridade de fala em relação a determinados temas apenas para forçar a posição dessas pessoas sobre determinado tema, eventualmente elas usam de uma tonalidade mais dura para falar, e eventualmente isso geraria, no caso, a minha fé. Como? E aí o comentário, eventualmente, por exemplo, da Suzy Lu, seria de eventualmente acreditar que outras pessoas que façam isso, eu acreditaria. Não é isso, porque veja só, se fosse isso, se fosse só isso, ou aliás, nem isso, como que eu posso eventualmente achar que nesses temas provavelmente eu estaria errado? Então, se você pegar o tema de filhos espirituais em todas as suas delimitações e mesmo alguns outros temas, e eu eventualmente achar que eu estava errado, isso não deriva de tonalidade de fala, isso é apenas aquilo que eu penso sobre determinados temas. Então, eventualmente, aí que tá. Se a questão eventualmente era expor alguma situação, bom, não, porque as situações não tinham sido pesquisadas. Agora, se eventualmente é para expor aquilo que eu penso, mas aí que tá, isso é meio fake, porque vão falar sobre a questão de tonalidade de fala quando, eventualmente, nesses temas e talvez em outros temas, eu pense que eventualmente em alguns pontos provavelmente eu estaria errado. Veja que em 2021 ainda alguns pontos não tinham sido trabalhados, então talvez não daria para saber se eu achava que eu estava certo ou estava errado. Agora, em 2022, quando eventualmente os pontos são trabalhados, é aí que está, na verdade, não, veja como não precisa. Para que eventualmente tonalidade de fala se em 2022 em se trabalhando os temas, né? E principalmente se eventualmente se aguardasse nos anos seguintes. Mas isso acabou acontecendo em 2022, na minha visão erradamente. Como pode-se eventualmente pensar dessa maneira quando em 2022 eu achei que na maior parte dos temas eu estaria errado, mas peraí. Dizem assim, não, porque forçamos na tonalidade de falar. Mas depois que isso eventualmente aconteceu, eu analisando todos os temas, eu achava que provavelmente, pela aparência dos temas e também pela minha fé, parecia que nesses temas que eu estava a errar. Na maior parte dos pontos, eu achava que mais de 50%. Na maioria dos pontos, em todos os pontos, mais de 50% de chance que, em todos os pontos da maioria dos pontos, né? Não em todos, mas você faz uma lista da maioria, destaca a maioria dos pontos e alguns outros restantes, e na maioria dos pontos, cada um tinha mais de 50% de chance, ou algo próximo a isso, mais de 50% de chance que eu estava errado. Mas aí que tá, isso depende da tonalidade de fala? Aí que tá, a minha análise era uma análise objetiva. Então, eles estão dizendo que eventualmente eu poderia, em alguns pontos, concordar com eles, porque eventualmente usaram uma tonalidade repreensível contra a minha pessoa, quando depois da abertura dos temas, eu vi que eu achava que provavelmente eu estaria errado nesses temas, porque já parecia que eu estava errado pela própria aparência, pelo próprio trabalhar da temática. Né? Então, quer dizer, claro, depois muitas coisas acabaram se comprovando a meu favor, mas independente. Estou falando apenas daquilo que eu achei em 2022. Tem coisas a falar sobre isso ainda, que eu acho que eles não estão levantando falso testemunho nessa matéria também. Porque, eventualmente, eu achava que parecia, né? Eu achava que parecia que eu estava errado. Então, quer dizer, não vejo a necessidade de tonalidade para caracterizar uma coisa que se caracterizou depois em termos de aparência, de temática e de aparência dos pontos que eventualmente seriam trabalhados depois. Então, como assim? Estão falando, não, porque eu acredito eventualmente em outras pessoas, mas como é que eu acredito em pessoas se eventualmente depois de ataques e alguns pontos mesmo antes eu já achava que parecia que eu estava errado. Não quer dizer que eu estivesse, mas em ponto eu já admiti que a imagem já não era exatamente favorável
ali na exposição da questão, mas eu já achava isso depois, aí tá, eu acho que eu nem precisei ser repreendido para quando eventualmente os pontos fossem abertos, aí não importa se acontecer em 22, 23, 24, tá? Não havia necessidade nenhuma tonalidade de fala para eventualmente me assustar, quando eventualmente eu já descobriria isso nos anos seguintes, que de repente nos pontos que eu não tinha trabalhado ainda, que eram até a maioria, imagina, eu descobriria que eu acho que a minha imagem é que provavelmente eu estaria errado. Isso na verdade já seria uma descoberta natural. Da abordagem do tema fica esse comprometimento.